Já vamos começar a... Esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Podem faltar aquele a quem ele escolheu para conduzir suas ofertas. E a primeira de todas é o amor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Deixa eu esperar eu terminar e indicar. Bom dia, Cris. Bom dia, meus irmãos queridos. E aí, Elisa? A Simone eu sei que entrou porque entrou o hamster. Entrou o porquinho da Índia. Tô aqui. Já vou abrir a câmera, tô. Não, mas deixa traz o porquinho. É mais bonitinho, né? Não disse isso. Eu não disse isso. Não falei isso. Eu disse que traga o porquinho junto. O porquinho da Índia é mais bonitinho que o porquinho espinho. Não deve ser muito a luz de janela, porque... Não vamos falar, Nath. Eles só vão passar de dizer. Martim entrou agora. Uma BR essa hora da manhã, Martim e Elisa. Bom! Bom dia! Bom dia! Todo mundo! Eu já tomei café. Para quem quiser, tem um chimarrãozinho aí, ó. Olha aí. Não? Meu mouse ficou sem pilha aqui. Que bom. Que bonita que tu tá, Cris. Quem? Eu? A Cris tá sempre... É a luz que vocês não sabem, que ela me favorece aqui, ó. Uma luz matinal. Esconde as... Ninguém falou da minha camisa... Ninguém falou da minha camisa... Ninguém falou da minha camisa amarela, né? Ai. Ó, ninguém tá falando da minha camisa amarela, combinando. Ninguém. Ele tá sempre combinando, pastor Rui. Opa! Ô, pessoal, isso é graças à esposa. Vocês estão me escutando? É graças à esposa. Tá em cima da minha... Vocês estão me escutando? Eu tô. Porque minha internet tá ruim aqui, tá travando. Eu vou aproveitar o início aqui, que nós estamos aqui já, e que no final o pastor Lima vai ter que sair mais cedo, né, pastor Lima? Sim. Só para fazer a nossa... Eu mandei lá no WhatsApp, mas só para dar parabéns aos nossos pastores e professores da nossa EBD, da melhor escola do mundo, né? E agradecer vocês por tudo que vocês têm feito por nós, como ovelhas, como escola, né? Por vocês serem sempre parceiros, estarem presentes, apoiarem isso. E acho que isso faz toda a diferença, né? Quando muitas igrejas já não têm mais escola dominical, nós temos aqui os nossos 3 pastores, né? Sempre presentes e como professores da nossa EBD, dando todo o apoio, assim. E a gente sabe que vocês estão muito cansados, com muitas demandas nesses dias, né? Muita correria, muitos desafios e leões, que nem fala o pastor Gerson, para domar ali, e coisas novas para aprender, né? Então, que Deus abençoe vocês e dê força para vocês e alegria ao coração de vocês. Eu coloquei o texto lá para... a bênção lá, né? Deixa eu ver de novo. E agora meu mouse foi para o espaço. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amamos vocês. Amém. Se alguém quiser abrir aí e falar alguma coisa, vamos aproveitar esse momento inicial que o pastor Lima está aqui com a gente, que depois ele não vai estar, e logo a gente inicia a nossa EBD aí. Não sejam tímidos. De minha parte, somente gratidão e louvor a Deus, e sempre tenho mencionado o prazer e o privilégio que Deus tem me dado nesse tempo de poder servir juntamente com vocês, irmãos. Muito obrigado. Eu quero falar também, dizer para vocês 3 que eu amo muito os nossos pastores, cada um nas suas particularidades, cada um no seu jeitinho. Somos muito felizes por vocês nos acompanhar em tempo integral, a hora que a gente precisa. Sempre a gente tem um pastor à nossa disposição.
E isso a gente sabe que é bênção de Deus, não é para qualquer um, é para nós. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Também da minha parte, Minha quero parte, agradecer. muito obrigado. Também da minha parte, quero agradecer pela vida de vocês. Oro por vocês todos os dias. Tenho um carinho imenso por cada um. Cada um faz parte da minha história, principalmente o Lina, pela fé, o Rui, que eu conheço desde criança, e o pastor Gerson, que veio somar com esse trio e aumentar a nossa gratidão a Deus por vocês. Que vocês tenham um bom domingo na presença do Senhor. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Amém. Eu Amém. gostaria de agradecer o carinho que vocês demonstram, por eu estar me sentindo dentro dos ministérios que Deus me colocou, e com a permissão da Isabel, que eu acho que não vai ficar triste, é muito fascinante para mim ter a pessoa que me cuidou quando eu era uma criança, que acho que muitos de vocês não sabem, não como uma babá, mas como uma irmã mais velha, que me ajudou, minha mãe, a cuidar de mim, e hoje estamos aqui, cada um noutro lugar bem diferente, e que a bênção sejam sobre todos vocês, e essa lembrança especial que eu tenho de você, Isabel. E assim como eu tenho várias lembranças dos outros, mas não dá para falar tudo aqui. Fala, Hélio. De minha parte, muito obrigado por todas as homenagens, os cumprimentos, essas palavras sempre tão carinhosas. E eu digo também, como o meu sobrinho, o pastor Rui, disse, esse carinho de que a gente é alvo, isso é muito importante. Pastores são seres humanos, eles têm as suas necessidades, inclusive emocionais, e é muito bom, é muito agradável quando um pastor sente, observa e, de fato, percebe o carinho das ovelhas. É muito gostoso isso, faz bem para todos. Muito obrigado, porque realmente eu tenho sido muito caro. Aliás, alguém disse, creio eu que não era com más intenções, disse, o pastor Lima sempre é muito mimado. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho sido muito mimado por tantas ovelhas queridas. E isso faz bem. Graças a Deus por isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que só temos mesmo gratidão, né, pela vida dos pastores. Queria agradecer já em família, né, que a gente sempre se sentiu bem amparado. O pastor Lima, né, pastor Gerson, pastor Rui, em todas as lutas que a gente tem tido, assim, a gente tem amparo, assim, tem oração, principalmente com vocês. Agradecer muito pela vida de vocês, que Deus abençoe a cada um, que retribua, que dê forças, e estamos sempre orando por vocês. Amém. Muito obrigada pela Amém. vida de vocês. Agradecemos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Simone, fala, Simone. Também quero parabenizar os pastores, também agradecer o trabalho de vocês, a família de vocês, que Deus é testemunha como a gente ora aqui, tira umas madrugadas aí, faz uns jejuns pelo ministério de vocês, porque a gente sabe que a importância, né, do ministério, a importância de vocês estar assim dentro da visão de Deus e também fortalecido no Senhor. A bênção sobre a vida de vocês é sobre a nossa também, a gente sabe disso. E Amém. queria dizer que cada um do seu jeito, entendendo que pastor não é pai, né? Pastor conduz as ovelhas, ele é para conduzir as ovelhas, não tem um papel de pai, né? Como pastor, ele conduz ovelhas. Então, que assim Deus fortaleça vocês para estar aí na frente conduzindo, com a alegria do Senhor, o fortalecimento do Senhor, e conduzidos pelo Espírito Santo sempre. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. 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 Muito obrigado.
Seria bom poder dar um abraço hoje, né? Não podemos dar abraço. Seria. Nosso Tô abraço sentindo virtual. falta. Nosso abraço virtual aqui. Ok. Posso falar? Vai, Posso Moisés. falar? E, na verdade, eu já ia pedir para te fazer uma oração por eles, por nós. Pode ser? Depois que tu falar? Eu? Isso, tu? Tá, então, bom dia a todos. Também queria prestar minha homenagem aos nossos queridos pastores, né? Pelo excelente trabalho que eles têm feito, tudo que eles representam para nós e para a igreja. Também sou muito feliz pela nossa comunidade, da nossa igreja, porque é uma igreja fiel, né? E continua sendo fiel. A sua base é de fidelidade com a convenção, com os campos missionários. E obrigado aos pastores porque sempre conduziram dessa forma. E queria agradecer por cada um pelo seu trabalho, individualmente também, porque cada um tem o seu estilo, né? E a gente é muito feliz com os pastores que a gente tem. E eu queria dar um grande abraço a eles e certamente cada um vai receber um mimo aí pessoal, né? Tem problema de distância hoje, né? Do distanciamento, mas acho que alguns já vão receber hoje ou talvez durante a semana, porque está difícil, mas já tá, o mimo já está garantido também da parte física. Então, eu queria agradecer a todos e agradecer aqueles que sem título são pastores também, né? Que pastoreiam, né? Que ajudam, que cuidam das ovelhas, que a gente titulariza ou titula alguém, né? Só pelo que ele realmente tem um cargo, alguma coisa, mas nós temos muitos pastores da igreja, né? E que pastoreiam esse rebanho, que ajudam também no cuidado com as ovelhas. Um bom dia para vocês e Deus abençoe. Amém. Então vamos orar? Amém. Deus e Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo teu grande amor para conosco. Pelo teu cuidado também, Senhor, que o Senhor tem guardado as nossas vidas, nos dado vida, saúde, alegria em Ti, Pai. E apesar, Pai, das dificuldades que hoje estamos enfrentando, o Senhor tem estado com cada um de nós. Amém. A Tua palavra tem chegado aos nossos lares e, Senhor, muitas pessoas têm sido atingidas. Obrigado pela disposição dos nossos pastores de poderem estar cada dia, Senhor, levando a Tua palavra, Pai, e até mesmo se reinventando, Pai, a forma de como chegar até os cristãos, até aqueles que precisam e aqueles que ainda não te conhecem. Também queremos, nesse dia, pedir, Senhor, teu cuidado pelos nossos queridos que estão enfermos, Pai, tu sabes quantos estão enfermos, Senhor, e nós lembramos de alguns, Pai, a pastora Rosa, o irmão Guinter e a irmã Patrícia, Senhor, e todos os outros que talvez não lembramos agora, mas o Senhor conhece cada um. Senhor, nós queremos pedir a tua graça, a tua bênção, também agora sobre a tua palavra, a lição que vamos aprender mais de ti. Obrigado, porque todos os dias nós podemos aprender. Obrigado pela vida da Cris, pela sua equipe que cuida desse trabalho tão lindo, Pai, que nós podemos nos ver, podemos nos comunicar, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Benção, Deus. Então tá, vamos começar a nossa aula. No final, quem quiser falar mais, fique à vontade. E agora vamos lá, pastor Rui. Eu vou fechar o microfone de todo mundo, vou abrir só o teu aqui, tá? Tá bem. E agora eu não consigo abrir o teu, vai ter que abrir por aí direto. Tá, eu abri o meu aqui. Estão me ouvindo? Beleza. Tá, pode começar. Irmãos, enquanto a Cris coloca o primeiro slide, eu quero lhes dizer que eu me sinto muito à vontade para trabalhar essa lição com vocês, exatamente dentro do meu maior ministério. Eu imagino assim, que é o Ministério de Ensino e Instrução, mas fala de aspectos importantes do ministério pastoral, e eu me sinto muito livre, muito à vontade para falar de aspectos que, de certa maneira, que de alguma forma poderiam constranger pastores titulares
especialmente no que se refere ao tipo de cuidado e à remuneração. Como um pastor, ajudante, voluntário, eu me sinto muito à vontade para falar desses temas aqui. Estou há mais de 35 anos no Ministério Pastoral e assim eu me lembro agora aqui do Moisés, da Isabel, e tem outros irmãos aqui mais antigos do que eu ainda que poderão contribuir agora nesses primeiros momentos. Gostaria que a Cris passasse o slide seguinte. Nós queremos conhecer o Ministério Pastoral, uma autoridade que vem do alto, mas que é consolidado na obediência do pastor e das ovelhas. A intenção é que nós percebamos que o pastor é o modelo do rebanho para o serviço a Deus através das pessoas. E no dia do pastor, que atitude de honra você preparou para abençoá-lo? Essa última é interessante. Eu já de início lhes digo, iniciando claramente, que nós procuramos o batismo no Espírito Santo, nós procuramos o enchimento no Espírito Santo, e eu sempre digo para os meus alunos, para quê? Para receber poder. E eu tenho sempre, há mais de 40 anos, falado aos meus alunos, poder do Espírito Santo para quê? Poder para servir. Servir a Deus, servir a sua igreja na terra, ou seja, as comunidades dos cristãos, servindo aos outros. Alguma colocação, Pastor Lima, nesse momento? Pastor Gerson? Se não, passamos adiante. Textual, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Esta é a característica principal característica que o reino de Deus chegou à terra, o reino de Deus invadiu a terra através do Supremo Pastor. Qual é a característica? É a autoridade sobre os espíritos imundos. É a autoridade de expulsar o espírito deste mundo e trazer liberdade aos homens. Passamos a seguir. E aí nós entramos. Próxima, Cris. Aqui não mudou. A Cris está pedindo para esperar. Nós temos, então, enquanto isso, eu vou me lembrando. Agora vê que o cuidado pastoral, o cuidado aos pastores e dos pastores, não foi sempre assim como está sendo hoje aqui nesta manhã. Num tempo de pandemia em que ninguém sai, o irmão Moisés, que também é outra pessoa desse tempo antigo, né, nos comunicando que de alguma maneira ele vai nos mandar um mimo. E este é um carinho que talvez tenha sido um pouco diferente no passado, mas que hoje se expressa de várias maneiras. Mas já no tempo do apóstolo Paulo, já havia questionamento sobre o tratamento que deveria ser dado aos pastores. E ele teve problemas nas igrejas. Eu sou daquele outro, eu sou deste, este aqui. Somente à vontade para dizer, o dízimo é do Senhor.
os crentes não pagam dízimo. E eu tive a oportunidade, durante mais de quase 35 anos, de dizer isso no meu trabalho. Ah, vocês pagam o dízimo e dão dinheiro para a igreja. Não. Nós pagamos menos que certos partidos dão, bem menos do que alguns partidos dão para os seus colégios, as suas centrais. Porém, nós não pagamos o dízimo, nós damos o dízimo ao Senhor através da sua igreja, e o pastor recebe o seu sustento através desse dízimo. Então, essa ideia que ainda persiste, uma ideia mundana, de que o pastor é um empregado da igreja, ela não funciona para o Novo Testamento, para as igrejas evangélicas, especialmente a Batista Independente. O pastor não é um empregado da igreja. Ele é um servo, ele possui um ofício. Pastor não é profissão, pastor não tem profissão de pastor. Pode passar, Cris, se tu puder, pode passar a próxima. Ele não tem profissão de pastor, ele tem vocação. Pode ir adiante, Cris, se tu puder. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o texto da revista que nos leva ao sumo pastor, ao único e verdadeiro pastor. Nós recebermos titulação, Moisés, de pastores. Nós somos servos que ajudam o sumo pastor a guiar, a sustentar, a acariciar, digamos assim, a tratar dos nossos irmãos, das ovelhas. Pode passar o próximo, Cris? E aí entra um momento em que vai se fazer a diferença do sacerdócio universal e do ministério pastoral. Em determinado momento da história, se separaram, especialmente a igreja vinculada ao Estado, em que só algumas pessoas poderiam ser chamados, como disse a Simone, de padres ou pais, né? Só eles é que são os verdadeiros sacerdotes, eles é que são os pastores. Isso foi, na Reforma, um dos questionamentos de todo o movimento reformista lá do século XV, em que se estabeleceu a teologia, a reflexão sobre um sacerdócio universal, porém ele é diferente do ministério pastoral, e ainda dentro do ministério pastoral nós temos a visão do ofício pastoral, da mutualidade e do reconhecimento cuidadoso. Vamos em frente, Cris. Cristo é o supremo pastor, mas alguns poucos são para o ministério especial e específico. Liderança espiritual, ensino e disciplina, os pastores e bispos. Coloquei bispos, pastor Lima, porque ainda algumas denominações, que eu não posso deixá-la de lado como uma simplesmente não cristã, mas algumas denominações, algumas ordens, ainda se utilizam na palavra bispo. Nada mais é do que um pastor de pastores, ou um pastor coordenador. Outra palavra para pastores são os presbíteros. Ele chama e vocaciona e dá comunidade aprovação pelo testemunho do Espírito Santo. Esta é a primeira grande diferença entre os presbíteros, pastores e os sacerdotes, que somos todos nós, como nação santa. Logo a seguir eu vou separar um pouquinho isso. Mas o ministério pastoral é um ministério especial, específico, que, da parte de Deus, traz liderança espiritual,
ensino e instrução específica de toda a Bíblia. Nós somos encarregados de ensinar toda a Bíblia. Porém, o Espírito Santo leva a própria comunidade, a própria igreja na terra, através do testemunho do Espírito Santo, nessa mesma comunidade, que ela reconhece a vocação espiritual do pastor. Pode passar, Cris? Então, nós conhecemos o ministério pastoral de autoridade que vem do alto, que é consolidada na experiência dos presbíteros e dos membros. Do presbítero, na obediência do próprio pastor ao Senhor e dos membros dessa comunidade ao Senhor. Pode passar, Cris. Isso foi só uma recapitulação. O sacerdócio universal, ele traz basicamente 4 coisas. Basicamente, todos nós temos comunhão direto com Deus, através de Jesus Cristo. Aquele ali que a gente leu, né? Que ele, Deus o elegeu e lhe deu todo o poder e ele se tornou o Messias, Jesus Cristo. Nós temos comunhão direta com Deus. Todos nós podemos adorar a Deus individualmente, apesar de que a adoração se reflete muito na nossa participação comunitária, mas nós individualmente na nossa vida podemos adorar a Deus diretamente. Nosso testemunho é individual, então nós somos sacerdotes de Deus no testemunho, na comunhão, na adoração e no serviço. Quando fazemos a obra de Deus, servindo ao reino de Deus, nós somos sacerdotes. Fazemos a obra de Deus. Mas, como diz o texto de Coríntios, como Paulo nos diz, ele concede, segundo a sua vontade, muitos dons específicos do Espírito Santo para cada um dos membros, para cada uma das ovelhas, para cada um dos crentes, para cada um dos crentes. Deus distribui através do seu Espírito Santo, conforme Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, os dons do Espírito para todos sermos sacerdotes. Nós não carregamos o dom no bolso, mas nós somos usados como sacerdotes em várias ocasiões distintas na nossa vida, em vários períodos da nossa, com vários dons que podem ser, sim, distintos em várias épocas da nossa vida. Seguimos, Cris, por causa do tempo. Ministério pastoral. O que é o ministério pastoral? Resumindo, ensinar e instruir, aconselhar, mediar conflitos e gestionar a paróquia. Pastor Lima, paróquia é um nome que, apesar de não ser utilizado por nós, mas eu poderia ter substituído aqui por comunidade. Nós utilizamos normalmente a palavra igreja, mas eu não quis misturar o sentido de igreja como corpo místico de Jesus Cristo, como o conjunto de todos os cristãos do mundo, mas eu quis falar do ambiente prático daquela comunidade específica que se reúne sobre um CNPJ. Então, por isso eu utilizei a palavra gestionar a paróquia. Não é comum entre nós. Foi só para, né, nos afixarmos que o pastor é, sim, o maior também gestor da sua paróquia e, sim, pode delegar e trabalhar junto com uma equipe de administração, inclusive como nós, batistas independentes, fazemos, né, que tem a diretoria, né, para lhe ajudar. Papel do pastor, estimulador de relacionamentos, crescimento e maturidade do rebanho a ele concedido, sob enorme responsabilidade.
Eu botei essa palavra em maiúsculo, bem grande, para que vocês sintam, ou pelo menos tentem, né, a questão como nós, pastores, se sentem quando eles expressam o tremendo peso, a tremenda responsabilidade, a tremenda consciência que eles têm perante Deus, em especial, e perante a comunidade, sob o rebanho ao qual eles estão colocados. Podemos, às vezes, achar que o pastor parece que está quase que desesperado. Eu estou utilizando essa palavra aqui porque já aconteceu. Nós temos relatos agora, já existiam, mas não eram sabidos. Nós temos relatos agora, pelo assunto que trabalhamos desde o começo desta aula, de muitos pastores que têm se suicidado. Não vou trabalhar sobre esse tema específico aqui, mas ele está sobre esse guarda-chuva. A responsabilidade sem o carinho, o cuidado, a ajuda que ele precisava ter, levou alguns pastores até mesmo ao suicídio. Então, o que eu estou trazendo para quem está na sala aqui é que o pastor que é pastor, chamado por Deus, sente e deve uma enorme responsabilidade, especialmente perante Deus, sobre aquelas pessoas a quem ele está ligado. Passemos adiante. É um ofício específico, ministério pastoral é um ofício específico, normalmente ele é permanente e especialmente caracterizado. Então ele não é uma profissão, é um ofício. Ofício dentro dos dons que trabalham, que servem a Deus. Normalmente, esse ofício é permanente. Quem é chamado ao pastorado, normalmente deve, e fica claro que pastor não é uma coisa que se começa, se é chamado, consagrado, ordenado e levado a uma comunidade, e daqui a pouco ele diz, bem, agora eu não sou mais, eu não quero mais, agora eu vou largar tudo. Não é essa a orientação, não é essa responsabilidade, não é esse o ofício. O ofício pastoral é normalmente permanente. O pastor pode até se jubilar, ou seja, não estar como responsável direto, responsável oficial de uma comunidade, mas ele não deixa de ser pastor e não deixa de pastorear. Eu dou um exemplo muito claro do pastor Pedro Mendes. Está vivo e pastoreando. Pode passar adiante, Cris? Conhecemos, então, o ministério pastoral, autoridade que vem do alto, no ofício mais responsável que existe. Mas é muito, como poderíamos dizer, digamos assim, é um lugar muito privilegiado, é um ofício muito desejado, é um ofício de grande repercussão, é um ofício que tem assim um impacto muito grande. Eu sou pastor, mas não se deve esquecer que esse ofício é o mais responsável perante Deus e perante os homens. A responsabilidade que será cobrada dele será muito maior. Percebemos que o pastor é um modelo do rebanho para o serviço a Deus através das pessoas, e seguindo adiante, características especiais do ministério pastoral. Pastor Lima, fique aí mais um pouco, porque eu preciso do seu testemunho daqui a pouquinho. Características especiais do ministério, do ofício pastoral. É um ministério normalmente solitário, é um ministério multifuncional. Pastor não pode só ser pastor,
ele tem que ser gestor, ele tem que ser aconselhador, ele tem que ser psicólogo, não no seu termo profissional, mas ele precisa sim ter conhecimentos da ciência psicológica necessariamente, senão ele não consegue trabalhar direito no aconselhamento. É um ofício de trabalho incessante, não é um ofício que possa ser marcado com cartão ponto. Pastor não tem horário de trabalho, pastor não tem folga semanal. Nós damos agora aos pastores férias, mas não foi sempre assim. É um ofício de constante oração. Ai do pastor que parar e não orar. O que o pastor está fazendo? O que ele faz de tarde quando ele não está dando expediente na igreja? E não está visitando ninguém e não está preparando o sermão? O que será que esse pastor está fazendo? E eu lhes digo agora, como eu lhes disse, nessa posição muito tranquila que eu estou, os outros 2 pastores estão me ouvindo, o pastor precisa estar em permanente e constante oração a Deus. Ele precisa estar em permanente e constante consagração a Deus. E ele precisa estar em permanente e constante comunhão com Deus, com a sua família e com as ovelhas. E ele precisa estar em constante estudo e ensino. Isso aqui é um breve resumo do ofício pastoral. Alguém falou para mim, há vários anos atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu terminava, 10 ou 15 anos atrás, não lembro mais, quando eu terminava a minha primeira pós-graduação. Mas para que tu está estudando tanto? Tu já fez engenharia, tu já fez o curso na faculdade de teologia, tu já fez isso. É o suficiente para ser pastor? Não. Não é. O pastor, muito mais do que antes, mas antes também era assim, ele precisa estar em constante estudo da palavra, constante, diário, e ele precisa estar em constante ensino da palavra. Ele precisa, no seu ofício, permanecer sempre incessantemente ligado a essas características especiais do ofício pastoral. E aí que eu ia chamar o pastor Lima para fazer uma pergunta. Pastor Lima já deseja falar. Então, pode falar, pastor Lima. Pastor Lima? Tem que ter o microfone. Enquanto o pastor Lima não abre o microfone, Cris, passa o próximo, porque eu espero ele. Quando o pastor Lima abrir o microfone, ele fala: esse ofício só Deus comissiona e vocaciona. Não é a igreja que comissiona e vocaciona um pastor. Não é a comunidade ou a tal da paróquia. Não é ela que diz, você vai ser pastor. Deus comissiona, vocaciona, capacita e sustenta. E o Espírito Santo leva a comunidade a reconhecer o chamado e, inclusive, a testar a vocação. Esse teste da vocação se dá através de um preparo na comunidade, e esse estágio, normalmente, ele é dado na forma de evangelista. Nós temos um evangelista na igreja, o irmão Flávio. Normalmente, esse é um processo que leva ao pastorado. É também um tempo de teste, é um tempo de observação. E uma vez que normalmente o termo pode ser evangelista,
ou pode ser apenas um seminarista, mas normalmente o termo pode ser evangelista. Ele vai ser adequadamente encaminhado e adequadamente orientado a seguir e assumir o ofício pastoral. Passa mais uma, Cris, eu só quero terminar para se é que tu consegue. Seminários e faculdades de teologia formam e educam candidatos ao pastorado, ou a pastores que ainda não tinham essa exigência ou serem ordenados ao ministério pastoral. Antigamente, não havia exigência de que houvesse uma formação oficial, uma formação certificada. Hoje, a UMB, entre outras coisas, porque daí eu estou falando da nossa denominação, e muitas outras denominações exigem uma formação mínima em teologia. Então, o pastor, ou em alguns lugares presbítero, mas ele sim tem que ter uma formação mínima. Menos do que isso, ele se torna refém de ciências, cientificismos, teologias diferentes, filosofias inadequadas, e ele precisa ter esse mínimo de contato com a academia, ou seja, com a instrução formal. Pastor Lima, se conseguiu, por favor, fale. Eu estou esperando a pergunta. A pergunta? A pergunta vem agora, pode passar, Cris. Pastor Lima, como era o cuidado aos pastores lá no início, bem do início? Havia um fundo pastoral para oferecer ao pastor quando ele ficasse inválido permanentemente? Havia realmente já o desconto do INSS? Havia a compreensão lá de que o pastor é um ser humano que se cansa, adoece, estressa, fadiga? Eu sou menino, criança, quando eu já ouvia falar de pastores que, quando não puderam mais ser pastores por estarem doentes, simplesmente foram abandonados pela sua igreja. Não sei como se viraram. E essa é a minha pergunta, pastor. Foi sempre assim como o início que teve esta aula aqui, quando nós fomos mimados, acariciados, e quando nós sabemos que a nossa igreja possui um fundo para ajudar o pastor quando ele não puder mais ser pastor? Eu tenho a grande diferença de ter fundo de garantia. Já retirei todo. Isso me dá uma certa tranquilidade, mas é porque a minha característica é diferente. Pastor não tem isso. Foi sempre assim, pastor Lima? Não, na verdade, devemos dizer que nos primeiros anos, e aliás, durante longos anos em nossa denominação, este cuidado não houve, por razões que não vem o caso agora citá-las todas. Mas, na verdade, não existia essa preocupação, no sentido prático, de dotar os ministros, os pastores, com recursos. Isso que hoje nós chamamos, inclusive, o fundo ministerial, que a maioria das igrejas deposita numa conta em nome do pastor, para que, posteriormente, ele possa retirar esse fundo e tenha algum recurso necessário. Isso foi durante muitos anos, não houve isso. Nos últimos anos, eu não sei agora precisar exatamente, nos últimos anos, a denominação, através da sua ordem, Ministros Batistas Independentes, começou a cuidar disso. Eu não posso dizer hoje que todas as igrejas, efetivamente 100% das igrejas estejam fazendo isso, mas uma grande maioria sim. Até porque, vejam bem, sempre se falou, e eu acho que a intenção era boa e não é incorreta no seu sentido original, sempre se falou que o pastor, o obreiro, tem que viver da fé. E aí, atrás dessa
concepção, ou seja, desse conceito, conceitualmente, né? Dizendo assim, não se cuidava muito nem da prebenda, que antigamente chamava salário, mas não é salário, é prebenda, e muito menos as outras coisas. Então, a nossa história é essa, e não somente a nossa história, de outras denominações. Agora, as coisas começaram, nos últimos anos, a melhorar bastante nesse sentido. E hoje até a gente pode dizer que, como a nossa Igreja Betel e algumas outras também, existe um pouco mais de cuidado e esse carinho pelos seus obreiros, que é algo muito bíblico e muito bom, especialmente para a família. Era isso. Pastor Lima, e todos que estão me ouvindo, essa questão de que o pastor deve viver pela fé é exatamente retomada por Paulo em 1 Coríntios 9, no versículo 6. Espero que todos estejam ouvindo. Marconi, eu já te dou a palavra. Mas Paulo faz a pergunta: ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Tem-se que olhar este versículo no contexto e entender as palavras e frases no contexto e o que significa. Paulo não está dizendo que ele não quer fazer nada e quer receber pelo título de apóstolo ou Moisés, pelo título de pastor. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: será que só eu e Barnabé não temos o direito de sermos sustentados num ofício pastoral, não como apóstolo, mas como pastores de várias igrejas? Só eu e Barnabé não temos o direito de sermos acariciados ou reconhecidos com dinheiro por vocês para o nosso sustento? Será que é assim? Né? E ele vai dizer que realmente ele não quis não depender de várias comunidades exatamente para não jogarem isso na cara dele. Olha, vocês não podem dizer que vocês me pagam e por isso eu tenho que fazer isso. Por outro lado, é exatamente isso que ele está colocando aqui. Eu tenho o direito de levar a minha esposa, ou seja, um custo a mais, e tenho o direito de receber, como o Senhor diz: não atarás o quê, Marconi? Não atarás, não amordaçarás o boi enquanto ele trabalha. Trabalha. Né? Então, é esse a referência de Paulo. Rui. Então, era isso a minha pergunta específica para o pastor Lima, que houve uma mudança muito grande no cuidado pastoral e de que nós somos servos e praticamos um ofício. Nós trabalhamos, sim, mas para o reino de Deus, para servir, e não somos profissionais. Nós somos oficiais. Fale, pastor Lima. Não, esse é tão sério, ele também tão complexo, que não vamos ter tempo para debulhá-lo todo nos seus detalhamentos. É verdade. Não. Porque existem outros aspectos. Paulo era da sua personalidade, ele não queria, ele mesmo diz, não queria ser pesado demais às igrejas. Ele queria ser, nesse ponto de vista econômico, um tanto quanto independente. Mas isso era ele pessoalmente assumindo essa posição, mas não alterou a doutrina. A doutrina ficou certa. Por isso mesmo ele cita esse texto do Antigo Testamento. Né? Ele, Paulo, se dava o direito de não depender muito das igrejas. Uma questão muito pessoal, mas ele deixou a doutrina clara. Os ministros precisam ser sustentados pelo rebanho. Isso é ensinamento bíblico, já vem do Antigo Testamento. Por outro lado, sem dúvida, Paulo jamais pensou que um ministro do Evangelho pudesse, entre aspas, abusar nessa questão das finanças. Porque hoje há muitos ministros evangélicos que, de fato, já passaram do limite na questão de sustento financeiro. Essa é a verdade.
Bom, Pastor Lima... Há um exagero, Já são, digamos assim, mais assalariados como executivos. Não é essa a ideia bíblica, mas o obreiro deve ter o seu sustento digno. Então, uma questão delicada, muito delicada. Felizmente, muitas igrejas estão procurando um bom equilíbrio nessa questão. Mas eu não posso avançar muito, senão iríamos gastar mais de 1 hora. Há muita coisa para se falar a respeito disso. Mas muito bem colocado até agora, e também é o tema da revista, é o conteúdo da revista, escrito pelo pastor Jackson. O pastor não é empregado da igreja, ele é funcionário de Deus. Como disse para mim uma vez um médico, quando fui fazer uma pequena cirurgia, né? E ele me perguntou: o senhor é só pastor? Eu disse: só. Todo o meu tempo dedicado à igreja, ao serviço pastoral. Aí ele disse assim: então o senhor é funcionário de Deus. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu disse: funcionário de Deus. Me alegrei muito com isso e continuo dizendo: sou funcionário de Deus. Pastor Lima, obrigado. E apenas para esse assunto não... eu discordo do pastor Lima porque não termina em 1 hora, pastor Lima. Isso aqui precisaria 1 semana ou 2 de estudo. Mas Paulo deixa bem claro: será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento? E ele também deixa bem claro: vocês receberam muito bem aqueles que vos extorquem e defraudam, pedindo milhões por uma pregação. Paulo diz isso lá no texto de Coríntios, por isso que é 1 semana de estudo. E ele diz: e vocês não podem me aguentar, já que eu trabalho por mim e procuro não, é minha opção pessoal, não depender exclusivamente de vocês. Esse é o argumento de Paulo, pastor Lima e ouvintes. É exatamente esse. A minha opção pessoal para mim não ser, não cair nesse grande problema que já estava acontecendo, jogarem na minha cara: nós te pagamos milhões por uma apresentação, uma prédica, né? Portanto, você tem que, né, dizer o que queremos, fazer assim assado. Marconi, por favor. Está certo já. Bom dia, irmãos. Mas não tem problema. E acho que é importante, o pastor Rui, quando você falou que antigamente nós tínhamos, assim, de vez em quando, igrejas que abandonavam o seu pastor e quando chegava no final ele tinha muita dificuldade e tal. Infelizmente, isso acontecia e acontece muito hoje em dia, tá? Mas, de repente, nem todos saibam, mas nós da Igreja Betel, assim, eu me sinto muito feliz por participar dessa igreja. E até vou trazer, assim, questões bem práticas, né? A gente teve, não muito tempo atrás, que era de Viamão, o pastor Adolfo, foi ficando com uma certa idade e tal, e a igreja jubilou. O que é? Ela deu um auxílio de custo para ele até os últimos dias da vida dele, ou seja, ele ficou recebendo ali da igreja uma ajuda de custo para ter uma vida mínima digna. Atualmente temos o pastor Olívio também de Viamão, que hoje a igreja está bancando, e eu acho que isso está fazendo escola. A única outra igreja que eu conheço assim, que também fez isso foi a nossa filha, a igreja de Partenon, que também jubilou o pastor Luiz Botelho e está dando uma ajuda de custo enquanto ele estiver vivo. Assim. Então, ou seja, dizendo assim, não estamos lhe abandonando. Eu, de repente, nem todos os irmãos assim saibam disso, né? Mas eu quero dizer assim que eu acho que a gente pode estar bem tranquilos assim que a igreja de Porto Alegre tem procurado honrar, cuidar de seus pastores, e até vou usar agora uma expressão muito chula, tá? Quando a laranja tem caldo e quando ela deixa de ter caldo, de que não dá mais aquele sabor todo quando era bem novinha a laranja, tá? Nós continuamos honrando esses pastores. É só esse comentário. Para mim, não é uma expressão chula a questão da laranja, é uma expressão popular. Mas é como eu disse, eu me sinto muito à vontade para falar, porque como voluntário, né, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer: nós não fazemos nada demais em sustentar o servo de Deus no seu ofício pastoral. Nós não estamos fazendo alguma coisa assim: veja como, né, nós somos... Mas
né? Nós estamos simplesmente fazendo o desejo do dono do reino e do Supremo Pastor. Deem honra dupla. Essa é a palavra que eu não usei até agora, né? Deem honra dupla ao ministério pastoral. E por isso o texto bíblico diz: quem deseja esse ministério, fez uma escolha muito boa, fez a melhor escolha, mas é um ministério de sacrifício incessante, um ministério totalmente dedicado. E sim, pastor Lima, vive-se pela fé, porque nenhum pastor pode obrigar a sua comunidade a fazer o que muitas das nossas já estão fazendo, cuidando deles quando eles são uma laranja que já não dá mais todo aquele caldo. Isabel pediu a palavra. Eu estou vendo a Ruth aqui, mas a Isabel quer falar. Então fala, Isabel. Não, eu só queria comentar um pouquinho, né? O pastor Lima falou do tempo mais para trás de ser pastor, e o meu pai ainda foi pastor num tempo mais atrás que o pastor Lima, porque o pastor Lima foi evangelista lá em Ijuí, quando meu pai era pastor em Ijuí, se eu bem me lembro. Eu tinha, na época, 5, 6 anos de idade. E o meu pai, ele tinha uma doença pré-existente, que ele ficou tuberculoso muito jovem, e ele era pastor por vocação, e quando ele adoecia, principalmente no inverno, né, não todos os invernos, graças a Deus, mas muitos invernos ele adoecia, então ele tinha que se afastar da igreja, ou das igrejas que ele pastoreava. Porque as igrejas eram muito pobres, então ele abria mão do que ele ganhava nas igrejas, se retirava da igreja e ia se tratar. E nesse tempo a minha mãe precisava ir trabalhar fora, como costureira de calçado que ela era, para sustentar uma família passei eu, antes de mim, eu fui a 9ª filha, então vocês imaginam, né? Nós éramos 9 irmãos. Então, realmente, as igrejas, além de não terem condições, não tinham esse cuidado, nem essa visão, que graças a Deus mudou, e hoje em dia os pastores têm todo o respaldo, né? Porque, assim, naquele tempo, o pai, para pastorear, tinha que sair a cavalo, viajar 1 dia, 2, fazer os cultos, voltar. Minha mãe ficava sozinha com as crianças, às vezes doente. Então, era um tempo muito sacrificado. E eu estava pensando agora e comentando com o Zenobia, imagina, precisar da CIB, mandar uma carta, esperar a resposta da carta para tentar resolver os problemas da igreja. Era um tempo difícil, irmãos. Hoje em dia é um tempo muito bom em relação ao que era. E graças a Deus por isso. Porque meu pai também entrou nesse tempo melhor, mas em seguida ele foi jubilado. Obrigada. Eu não sei se estão me ouvindo, mas eu não quis constranger a Isabel, porque eu conheço a família, somos conhecidos desde a muita infância, e eu não quis citar o exemplo da Isabel para não constrangê-la, se ela não quisesse falar, mas eu, pelos meus pais, acompanhei essa história, Isabel. Eu era também muito pequeno, mas acompanhei e ouvia essas histórias. Então, eu soube que o seu pai sofreu, e ele era um daqueles que eu disse, né, que no tempo passado era diferente. 9 filhos e um pastor ter agora o contrário. Agora ele abrir mão da sua prebenda, não é salário, para que as igrejas pudessem dar a prebenda a outro e não ficassem sem pastor, e a mulher dele que tratasse, a sua mãe, que tratasse de trabalhar para sustentar 9 filhos. Então, vocês imaginam a diferença enorme que existe em relação ao ministério atual. Mas a responsabilidade pastoral do pastor para com a sua paróquia e da paróquia para com o seu pastor nunca mudou. Sempre foi a mesma e continua sendo a mesma. Eu vejo, e agora, pastor Gerson, o senhor não se manifestou até agora, mas eu agora vou lhe cutucar. Eu vejo e sinto a enorme pressão que o senhor sente da responsabilidade que lhe foi dada. Isso é
uma expressão de consciência da responsabilidade pastoral. E, por outro lado, a Roseli, mestra nessa área, tem um trabalho todo especial que se chama Cuidando de Quem Cuida. Quem não conhece, que vá atrás, né, e que conheça. Exatamente porque há uma relação de mutualidade. O pastor cuida e orienta as ovelhas, mas as ovelhas também precisam se lembrar que ele é humano e de que quando ele adoece, não é porque faltou o Espírito Santo, pastor Lima. Não é porque faltou oração, mas é porque ele é homem. É porque ele é gente. E ele não deixou de ser homem frágil e necessitado somente porque ele tem um filho superior nesse sentido aos demais. Pastor Gerson quer falar alguma coisa? Senão eu sigo adiante porque o horário está avançado. Depois, segue adiante, Cris. Temos que... Limitados com necessidades humanas e características humanas, precisam de atenção e cuidado, podem cansar, adoecer, estressar, afadigar e adoecer, e isso não significa que lhes faltou Espírito Santo. Pode significar que eles não se cuidaram, ou seja, não cuidaram a si mesmo, e pode significar que o rebanho, a paróquia, não está prestando atenção, pode significar ambas as coisas. Então, eu tenho dito para todos os meus alunos, vão e façam os seus testes para, por exemplo, para câncer. Vão e façam, porque não é porque são batizados no Espírito Santo que não terão câncer. E precisa pegar no início, e precisa de tratamento específico. Eu tenho dito para os meus alunos, orem, busquem o enchimento do Espírito Santo, mas façam testes anuais, porque não deixamos de ser homem. Segue, Cris. Pastorado não é profissão, é vocação. Pastores são servos de Deus, não empregados da igreja, e o sustento vem do Senhor, pois os dízimos e as ofertas são do Senhor. Não pagamos dízimos às igrejas. Eu estou aqui numa sala com 31 pessoas, eu desconfio que os 30 sejam crentes, e é isso que nós devemos dizer. Nós não pagamos a igreja, nós oferecemos o dinheiro ao nosso Deus. Você ofereceu o teu dinheiro ao teu Deus, problema teu. Mas nós oferecemos nosso dinheiro ao Deus do universo, ao nosso Deus. Quem gestiona esse dinheiro aqui na Terra são as paróquias, é verdade. E para isso tem até as auditorias internas. Segue, Cris. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Neste contexto aqui, a interpretação do versículo não é que o pastor é empregado. Aqui, salário é a remuneração de um dia de trabalho. E o pastor trabalha no reino de Deus. E a palavra presbítero, originalmente, vai falar daquele que é o líder espiritual. Por isso eu coloquei ali até a tradução que eu tirei, da NVI. Isso está lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, que é exatamente o que eu e pastor Lima dissemos até agora. Está bem claro no texto bíblico. Não há dúvida sobre isso. O pastor merece o que nós chamamos agora de prebenda. A igreja não paga prebenda para o pastor. A igreja lhe oferece a prebenda. A igreja lhe dá a prebenda, por ele ser um oficial do reino de Deus. A seguir, e aqui terminamos. Pastor Gerson, quando quiser falar, eu mudei um pouquinho, porque a gente sempre diz, né? Então, agora eu estou abrindo. O que nós conhecemos hoje? O que nós ficamos conhecendo? O que nós percebemos hoje?
que ficou para vocês hoje, que percebeu em todo esse momento? E a última aqui, eu achei o que pretendemos praticar, que falava muito do dia do pastor, né? Eu não vou perguntar para vocês o que vocês pretendem fazer para mim e para os outros pastores, porque fica meio, né? Tira até a surpresa, né, Moisés? Mas tudo bem. O que nós conhecemos, o que percebemos, está aberto para falar, e especialmente agora também ao pastor Gerson, se ele quiser falar. Então, pastor Rui e demais irmãos, eu quero também, assim, em primeiro lugar, obrigado, pastor Rui. Acho que foi muito bem colocado, bem explicada a lição. De fato, a gente talvez tenha conhecimento muito mais da história ali, né, do que viver a história, como alguns relatos que a gente teve aqui, o pastor Lima, a irmã Isabel fez menção, até o pastor Rui também fez menção. E eu, talvez agora, falando um pouco mais do momento atual, 2020, nós estamos agora, na verdade, né, num tempo bem diferente, né, e a irmã Isabel, numa visita que tivemos lá, ela me contava um pouquinho da história, me toca profundamente, né, a maneira como realmente as coisas elas aconteciam no passado, diferentemente do que acontece hoje, na verdade. O que eu observo, irmãos, e aqui talvez até o próprio pastor Lima também junto conosco, nós estamos hoje na Umbiergs, aqui na diretoria, acho que todo mundo sabe disso, né, dos irmãos que estão na sala, e que se observa que, em primeiro lugar, assim, para mim em especial, tem sido muito um privilégio grande hoje poder servir a Deus, né, poder ser funcionário de Deus, vou usar essa expressão, né, aqui no rebanho da Betel, em Porto Alegre. Mas eu vou falar do nosso contexto, irmãos. Graças a Deus, Marconi já fez menção, é uma igreja que eu achei muito bom o que a CIB promoveu essa semana, e a nossa igreja trouxe a ideia da CIB, né, da UMB, melhor dizendo, de honrar os pastores. Fomos realmente lembrados durante toda essa semana. Mas, infelizmente, talvez não é isso que a gente vê em muitas igrejas. Eu nem quero falar de outras denominações, porque senão eu estaria pecando aqui, irmãos. Mas falo diferentemente da nossa igreja, que essa semana em especial, e tem ao longo do tempo, pelo menos nesses 5 anos que eu estou aqui, né, eu tenho observado esse cuidado com o pastor, com os líderes. Isso tem sido realmente para mim algo muito interessante, que eu, inclusive, comento quando eu estou em outras igrejas que não são do campo de Porto Alegre, que realmente a nossa igreja ela tem esse diferencial. Mas, agora falo em nome da Umbiergs, né? Atualmente, você sabe, eu sou vice-presidente, não é assim em todos os lugares, irmãos. Inclusive, tivemos reunião essa semana da Umbiergs, até, inclusive, né? Porque, claro, jamais vou trazer aqui a pauta da reunião, né? De maneira nenhuma. Mas o que se vê em outras paróquias, usando o termo do pastor Rui, né, não é a mesma coisa. Então, eu vejo assim que, em primeiro lugar, é um enorme desafio com letras garrafais, né, que o pastor Rui mencionou. Enorme o desafio, é muito grande. Nosso aqui, em especial também sobre mim. Por quê? Primeiro, por causa da história da própria igreja, né? E segundo, para poder manter, talvez, né? Se a gente puder fazer alguma coisa e somar alguma coisa boa nesse tempo, que Deus vai nos conceder estar aqui juntamente servindo com os irmãos, nos possa nos dar essa graça de poder, talvez, acrescentar algo, e seria muito bom. Mas o enorme desafio com letras garrafais é justamente manter aquilo tudo que já tem sido feito ao longo desses 95 anos, que amanhã, permitindo Deus, vamos comemorar de uma forma bem diferente, no próximo domingo, é claro. Mas assim, eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque em tempos de tanto que a gente ouviu tanto falar sobre suicídio de pastores, eu acho que essa promoção da UMB, da nossa nacional, e vocês aqui, a Betel de Porto Alegre, comprou essa ideia. Irmãos, gratidão a Deus. Acho que a nossa lição de hoje, graças a Deus, ela tem esse viés. Aqui não está escrito assim, é verdade. Mas talvez até o próprio relato da irmã Isabel, que ela trouxe aqui, né?
como é importante, queridos irmãos, somos pastores, mas somos homens. Todos nós que estamos aqui na sala, pelo menos aqui na minha telinha, aqui eu vejo só o pastor Rui e o pastor Lima, mas somos homens, temos nossas dificuldades, nossas mazelas, nossas fragilidades, e que coisa boa a gente ter um rebanho maduro, como é o rebanho aqui da Betel, que consegue, né, absorver o homem de Deus, o servo do Senhor, o profeta, aquele que tem uma chamada de Deus dentro dessa fragilidade que é o ser humano. Isso realmente, assim, eu tenho observado isso, pelo menos ao longo destes 5 anos que eu estou com vocês aqui nesse tempo. Isso é uma bênção, queridos irmãos, isso é uma bênção. Eu quero, assim, finalizando aqui, pastor Rui, essa lição ela é propícia, o momento acho que é muito adequado, sem dúvida nenhuma, de tanto a gente ouvir suicídio de pastor, já foi comentado aqui, inclusive, né? E de repente agora, esse momento, essa semana em especial, a gente diferencial aqui desse rebanho, queridos. Me sinto muito privilegiado e ao mesmo tempo desafiado com as letras garrafais enorme, né? Enorme, porque requer de nós realmente essa graça e essa sabedoria. Finalizando, nós tivemos uma reunião de obreiros e pastores do nosso campo, e eu citava justamente que o texto de Jeremias 3,15, né? Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que pastoreio com sabedoria e inteligência. E esse tempo de pandemia, mais do que nunca, está requerendo de nós uma enorme, de novo, letras garrafais, né? Que foi o pastor Rui mencionou, muita inteligência e muita sabedoria. Então é isso, meus irmãos. Graças a Deus pela vida de vocês. Obrigado, pastor Rui, pela explanação da lição. Deus abençoe a todos. Pastor Lima ainda está na sala? Pode abrir o som do pastor Lima? Ok. Abriu. Pastor Lima, faça oração final. Pois não. Pelo rebanho, pela equipe pastoral, incluindo o evangelista Flávio, que está nesse caminho de ser preparado, orientado e testado pela própria comunidade para o caminho pastoral e pelo nosso rebanho. Ok. Só dizendo e complementando que a nossa denominação reconhece o ministério de evangelista como um ministério específico. Não tem que ser pastor. Não tem que ter essa titulação. Nós saímos daquela época em que evangelista era o título para o iniciante. Hoje nós reconhecemos o evangelista como um ministério específico. Se vai ser mais tarde pastor, para deixar isso bem claro, a nossa denominação reconhece hoje o ministério específico de evangelista, que não vai assumir função pastoral, a não ser que Deus queira e dirija a igreja no sentido. Muito obrigado. Bom, dada essa explicação, muito obrigado, pastor Lima, por explicar isso. Isso era muito importante. Sim, ok? Isso era importante. Então vamos orar. Vamos orar. E de minha parte, mais uma vez, muito obrigado também pela explanação do conteúdo da lição de hoje e obrigado a toda a nossa querida comunidade, a paróquia Betel, não, a comunidade Betel, né? Às vezes eu também uso essa expressão, a paróquia, a comunidade local, a nossa igreja Betel, com toda a sua história, já vai para 95 anos, e ela tem progredido em muitas situações, em muitas questões. Eu tenho uma grande alegria em ser ainda um dos obreiros no contexto da Igreja Betel. Que Deus nos ajude e nos conserve assim até o final. Oremos, irmãos, muito agradecidos porque Deus é bom e nunca deixará de ser bom. Obrigado, Senhor Deus, por essa linda instituição chamada Escola Dominical, a melhor escola do mundo, onde aprendemos a Tua Palavra e cada domingo de novo nos reunimos e muitos se reúnem nos mais diferentes lugares pelo Brasil e pelo mundo afora em torno da Tua Palavra, para estudar as Tuas mensagens, ouvir o Teu recado através da Tua Palavra e crescermos juntos. Muito obrigado, Senhor. Muito
obrigado também pelo carinho, pelo cuidado que mais e mais as comunidades locais estão prestando aos teus servos, aos ministros teus, aqueles que servem na tua obra. Pelo Betel, conserva-nos de uma maneira muito especial juntos, nessa mutualidade, servindo uns aos outros e dando-nos fidelidade, primeiramente para contigo, Senhor, mas também na relação uns para com os outros. Dá-nos um tempo ainda de muitas bênçãos, de avivamento, e levanta homens e mulheres realmente chamados e vocacionados para serem os teus servos, as tuas servas, ministrando a tua palavra, cuidando do rebanho e anunciando o evangelho ao mundo inteiro. Muito, muito obrigado. Tu fazes isso e o fazes na tua soberania e no teu poder. Dá-nos um restante de domingo abençoado, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Ele era um doutor da... Amém. Obrigada, pastor Rui, pastor Gerson, pastor Lima, por todas as colaborações hoje aqui. Nós vamos tirar a nossa foto e depois eu vou ver se o pastor Gerson tem algum anúncio, pastor Gerson, para hoje. Vamos abrir os videozinhos para nós tirarmos a nossa fotinho aí. Bastante gente hoje aqui. Sorriso. Pior do que isso, ele fazia pior do que não aceitar. Ele perseguia aqueles que Tá tendo aula dos juniores aqui no lado. Feito. Pastor Gerson, tem algum anúncio? O que eu me lembro é a questão do culto das 17 que nós temos vaga. Não sei se tu tem outra coisa. Então, meus irmãos, esse é o primeiro, né, que é o mais recente anúncio, então, agora, que é o, aliás, o mais recente, não, é o mais breve, Ela né? tá assistindo a aula. Opa! Aí, nós temos ainda vagas para o culto das 17 horas, meus irmãos. Então, aqueles irmãos que querem participar ainda presencialmente, e eu não quero antecipar nada, porque nós não temos nada, né, que o prefeito já mudou os decretos essa semana, fazendo restrições, e a informação que eu tive do conselho, você sabe que eu estou aqui no conselho de Porto Alegre, é que provavelmente, é provável, tá, é tudo ainda suposições, não temos ainda nenhuma afirmação, mas não se descarta a hipótese de a igreja novamente fechar e ficar restrita, ou seja, não ter mais nem o número 30. Então, ainda não aconteceu, vai esperar isso até quarta ou quinta-feira. Então, se alguém tem vontade ainda de vir até a igreja e participar, irmãos, nós temos culto às 17 horas, que ainda temos vaga, tá? Temos, se eu não me engano, acho que é umas 15 ainda, ou até mais um pouquinho, né, de vagas para esse culto. Não sei se domingo que vem vamos ter, sendo bem sincero com vocês. Até quarta-feira, me parece que o prefeito vai decidir sobre as igrejas, tá? Então, vocês se antecipem, tá? Ponha no WhatsApp ou escreva no Google ali no formulário, tá bom? Para esse culto que ainda tem vaga. E quero lembrar, irmãos, em especial, aqueles irmãos que têm condições, não são todos, terça-feira, às 15 horas, o nosso culto de terça, né? Vai ser um culto diferente, irmãos. Nós vamos ter todos os pastores das congregações. Tá? Olha lá, 12 vagas para o culto das 17 que ainda resta, tá bom? Obrigado, Cris. Terça-feira, irmãos, nós vamos ter um culto bem diferente. Todos os pastores virão aqui na nossa igreja, os nossos cooperadores, né? São Brás, lá de Tapes também. E o pregador vai ser o pastor que está em Capão da Canoa. Então, vai ser um culto de obreiros, mas aberto para toda a igreja, às 15 até às 16 horas, até porque depois faremos reunião dentro do espaço ali da igreja, tá? Por que da reunião? Domingo, permitindo Deus, às 10 horas da manhã, tá? Nós faremos o nosso... Vai ficar nosso livro centenário, né, irmãos? Que os 95 anos nós vamos comemorar dentro dos carros, né? Vamos fazer, já está praticamente faltando só um documento para fechar, mas ainda na sexta-feira, quando eu tive a oportunidade de falar com o pessoal aqui da prefeitura, me falaram que é muito tranquilo. Então, nós certamente teremos o nosso culto drive-in e ceia, domingo, 10 horas da manhã. Certo, queridos irmãos? E lembrando, amanhã aniversário, nós vamos fazer a Semana das Primícias. 7 da manhã até as 7h40, a primeira sala de oração, e a outra sala, 22 horas até 22h40. Sendo que na sexta,
nós encerramos com uma vigília começando 22 horas. Certo, queridos? Então, são esses avisos. Isso nós vamos estar anunciando no Betel News. Fique atento lá no WhatsApp, que a gente vai estar se pronunciando e se manifestando ali. Então, obrigado, Cris. Deus abençoe a todos, irmãos. A Simone queria falar, Simone? Imaginem só, tá? Ele estava do lado de lá, perseguindo os cristãos. Abre o teu microfone. Daí ele se converte, tá fechado. Ele vira um cristão e ele vai ter... Era só reforçar da semana de primícias que a Naninha publicou lá no grupo de líderes, especialmente para os líderes, né? Tem uma publicação da Naninha ali organizando a oração da semana de primícias. É um aviso para copiar e colar o nome com a participação ali dentro do horário das salas que vão estar abertas. Está ali no grupo de líderes, tá? O pessoal pode acessar a lista, está ali publicado através da Naninha, o pessoal dos ministérios, e preencher ali os horários para estar participando a partir do dia 15 às 7 horas da manhã, tem horário às 7 às 10, para os ministérios estar ali se colocando para participar. Era só isso, obrigada. A Valentina se mexendo lá. Então tá, pessoal, no início a gente fez aqui um pequeno momento de homenagem aos nossos pastores, mas nem todo mundo pôde falar, que o pastor Lima não ia ficar até o fim. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Quem quer falar, vou abrir os microfones de todo mundo. Fiquem à vontade. Por algum motivo qualquer, amanhã eu viro Colorado. Bom, eu também quero manifestar meu abraço aos pastores, minha gratidão, e desejar a eles todos sabedoria, que possam ter um bom ânimo também conduzindo o seu rebanho. A Roseli também faz parte desse abraço e que os nossos pastores sintam-se abraçados. Nós louvamos a Deus e oramos por eles incessantemente, para que Deus os capacite e renove seu ânimo. Em nome de Jesus. Obrigado, Felipe. Obrigado, Amém. Roseli, de nossa parte. Amém. Amém. Vocês podem abrir os microfones de vocês aí, porque eu não estou conseguindo abrir por aqui. Fiquem à vontade aí, abram, conversem. Nós terminamos já por hoje. Vocês estão liberados. Loura, quer falar, Loura? Não, só saudade de todos. Beijo grande. Nos encontraremos em breve, se Deus quiser, né? Amém. Saudade muito, que não seja nos encontrarmos no céu, né? Eu quero encontrar aqui. Meu amor, meu querido professor amado. Te amo, Rui. Por favor. A Hélida tinha comentado que o Marco não estava muito bem, Marco. Seja aqui, né? Marco não estava muito bem, então coloquem ele nas orações de vocês aí, pessoal. Já estou melhor. Deixar minha saudação também aos pastores, pastor Gerson, pastor Rui, pastor Lima, Flávio também. E agradecemos por tudo que eles têm feito. E já falei algumas vezes para o pastor Gerson, né, que eu não gostei de estar na pele do pastor, porque não é um ministério fácil, né? E quer dizer, nada é fácil, nenhum cargo de liderança é fácil, mas a liderança pastoral é um pouquinho diferente ainda, né? Requer muito mais do que qualquer outro cargo. E assim a gente vê os pastores a imagem de Jesus Cristo, sempre preocupados uns com os outros. Agora a última fala do pastor Gerson também preocupado, né, com os outros, não consigo mesmo, e cumprindo os mandamentos, né? Um deles que diz: amai-vos uns aos outros, né? Então a gente enxerga esse amor dos pastores sem exceção, né, para conosco, e a gente gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Nós amamos vocês. Obrigado, Marco. Que bom te ver, Marco. Tu tá melhor aí. Bênção de Deus. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado, pastor Gerson. Obrigado, pastor Rui, pastor Lima, pela dedicação, pelo amor de vocês a essa igreja. Nós estamos aqui longe, mas os meus votos, meu, da Elisama e toda a família, e queremos agradecer de coração o cuidado e a dedicação que vocês têm tido com o rebanho. Um grande beijo e saudade de todos vocês. Amém, amém. Vamos nos encontrar. Mandei um beijo aí também, aí, Ed, Elisama. Tá bom.
Obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Gostei do pastor Rui, né? Vamos nos encontrar aqui nessa terra ainda, né? Essa é a minha esperança, viu? Essa é a minha esperança. Deixa o céu para depois. Às 17 horas. Não, no céu eu tenho certeza. O céu pode esperar, não tem problema. Eu não tô com pressa nenhuma, irmãos. A Isabel falou do culto das 17. Os breves estão todos no culto das 17. É. E foi, Isabel? Às 17 horas tem vaga. Vamos lá no culto, aí a gente se vê. Bênção de Deus. Apoiada a palavra da irmã Isabel aí. Já são até para que eu não fique... Não pode sobrar vaga, gente. Até para que eu não fique pregando sozinho lá, né, irmã Isabel? Eu fico pregando lá para pouca... É isso aí, irmã. Muito obrigado. Isso. 7 horas é o mesmo horário, não tá frio. Sol e Paulo, né? Tem sol ainda, né, Isabel? Tem sol, é um bom horário. Mas vamos adiante. Só voltando ali no que eu disse esses dias pro pastor Gerson, que para ser pastor tem que ser um pouco louco, né? É um negócio que não é para pessoa normal. Tem que ser um pouco. Tu não quer que eu te leve? Pessoal, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar por aqui. Grande abraço. Grande abraço para os nossos queridos pastores. Obrigada a todos. Beijo, amo vocês. Amamos vocês. Às 17 horas estarei no culto. Tá bem? Vamos lá. Eu também. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A paz. Até mais. Fiquem com Deus, irmãos. Que bom que foi. Obrigada, Rui.